Bom, vamos lá. Para entender o método que a gente está integrando aqui essas funções, tanto no Scilab quanto no MATLAB e em Python, a gente precisa ir do básico, né? Então, o método de Euler explícito, né, ele apresenta para a gente a função no tempo futuro vai ser igual à função no tempo presente, o valor da função que você bota o tempo no presente, mais, né, o passo, ou seja, o passo que vai lá do final, né, menos o que você começou, ou seja, você escolhe assim, eu vou, igual a gente estava fazendo, de 0 até 10, indo de 0,1. Então esse é o passo, o H, né, chamado de H. Então, e vezes a derivada da própria função, né, indo dentro dela o tempo atual, né, e o valor da função atual. O procedimento computacional aqui vai ser o seguinte: armazeno, né, o S inicial vai ser o S do tempo inicial. Quando eu boto o tempo inicial na função, eu vou obter um número, esse número vai ser armazenado como S0 e eu vou botar ele no vetor S. Aí eu calculo S do tempo 1, colocando o S0, né, lá do nosso vetor, vezes H, vezes a função que é a derivada, né? I no tempo inicial e o S0, e aí eu armazeno o S1, que vai ser esse S de T1 aqui. Isso em S. Calculo S de T2. Como? Pego o S1, H e a função do tempo 1 e do próprio valor da função inicial, fazendo aqui, né, agora armazeno S2 com ST de 2 lá no vetor S, e calculo, né? O S do tempo final vai ser o S do tempo final menos 1 mais o H vezes a função do tempo de f menos 1, né? Ou seja, o tempo anterior, o valor da função anterior, e armazeno o final com o valor de TF no vetor F. E como se dá isso, né? Eu tenho aqui o meu S atual e tenho o meu tempo atual. Ele corresponde a esse valor, né? E vou ter o meu tempo j mais 1, ou seja, meu tempo futuro. A distância do meu tempo futuro para o meu tempo atual, quem dita é o tamanho do passo. Então veja, um passo dessa largura, que é grande, né? Ele vai proporcionar para mim essa derivada. Então, esse aqui ponto seria a solução verdadeira, a solução exata do sistema é esse aqui. O, esse método ele vai tirar a derivada desse ponto aqui, ou seja, olha, ele vai tirar a derivada e vai vir mais ou menos aqui. Porque a tangente, né, ela é um prolongamento. Então ele vai dar esse slope, né, que é a solução numérica. Veja que ele está muito distante, né, de y. Aí eu posso calcular até o erro, né, S de t, né, menos S de tj. Esse erro aqui ele é muito alto. Por quê? Porque meu passo está alto. Para mim ter um erro muito baixo num sistema de integração, eu tenho que ter um passo bem pequenininho. Porque veja que se eu tivesse um passo bem pequenininho, por exemplo, aqui, por exemplo, eu iria pegar, né, a derivada aqui, trazê-la aqui, e a distância dessa derivada até aqui seria bem menor do que essa aqui. Então, quanto menor os passos de integração, mais a solução numérica se aproxima da solução exata. Então, é isso que a gente vai ver. Veja, esse é o método de Euler explícito aplicado em Python, utilizando aquele exemplo lá da maçã. Então, olha aqui, né? O valor da constante lá de esfriamento é esse 0,25. Tem aquela função. Ó, meu passo aqui está de 1. Eu vou de 0 até 10, 1 e 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começando de 25, eu inicio a matriz, o vetor tempo de zeros, indo de 1 até o comprimento do tempo, ou seja, é o tanto da galera que eu vou ter dentro dele, né? E no tempo 1 vai ser justamente quer dizer, na temperatura 1 vai ser justamente a temperatura inicial, né? Cria um laço for para cada i, né, dentro desse comprimento de 1 até o tempo, no caso aqui vai ter 10, né?
Então, menos 1. Vou fazendo isso, né? Pá, 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 pá. Com a função tempo, tempo no valor ti mais 1, vai ser o tempo atual, né? O futuro é igual ao atual, mais o passo vezes a derivada. A função é a derivada, ó, que eu estou utilizando. Vou enfiar dentro dela o tempo atual e a temperatura atual, que está aqui. E no caso eu vou plotar, né? Eu vou plotar, no caso esse aqui, tzinho é o tempo, t no caso é justamente a solução exata, né? E no caso a solução numérica vai ser, no caso é o contrário, né? A numérica é a primeira, né? Que é esse vetorzinho aqui, e a exata é esse t0 exp menos kt aqui que a gente fez lá no outro. Então o gráfico ele vai ficar assim, veja, com um passo de 1. A solução exata está em cima aqui, né? E a solução aproximada está embaixo. Então veja a distância entre elas. Aí aqui eu dou 0,1 de passo. Veja que você consegue ainda enxergar que é uma distânciazinha pequenininha entre elas. Mas agora, quando eu boto um passo menorzinho, 0,01, veja como é que fica, né, essa reta. Olha como que está muito aproximada. Então, está quase colada. Então, o tamanho do passo, mesmo que um método simples igual o óleo explícito, dita, né, a precisão do cálculo.